Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pod Raiz. O tema de hoje é sobre cuidados paliativos na emergência. Aqui comigo o Dr. Leonardo Goltara. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Luísa Brown, sou residente de medicina de emergência. Nosso amigo Léo aqui, que é intensivista, emergencista e também pós-graduado em cuidados paliativos, para falar um pouquinho disso com a gente. Léo, assim, é possível paliativar na emergência? É possível. É possível. E muitas vezes é possível e é necessário. Muitas vezes o paciente que precisa de cuidado paliativo vai ter o primeiro contato sobre isso no departamento de emergência. Isso é muito comum. Então, é possível, é necessário, é uma habilidade que precisa ser dominada por todo mundo que trabalha na emergência, emergencistas titulados, emergencistas especialistas como você, então nem se fala, como nós, nem se fala. Mas mesmo quem não é especialista precisa dominar cuidado paliativo. Isso, inclusive, já é encampado tanto pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que é a sociedade que representa os paliativistas, quanto é encampado pela Abramed, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Associação dos Emergencistas. Então, assim, é perfeitamente possível, é necessário, precisa ser feito. E por que você acha, Léo, que é tão difícil para nós emergencistas lidar com esses cuidados paliativos na emergência? Luísa, eu acho que a principal resposta para isso é desconhecimento. Desconhecimento sobre o que é cuidado paliativo, desconhecimento sobre o que pode e não pode ser feito, mas principalmente desconhecimento de conceitos. Pessoas falam muito assim, tem alguns conceitos que já começam a ficar batidos, assim, eutanásia, ortotanásia, muita gente já fala disso, né? Eutanásia é a abreviação da vida tentando aliviar o sofrimento. Ortotanásia é aquela morte no momento certo, tentando cuidar do paciente, mas não adiantando, abreviando nada. Beleza, isso já começa a ficar batido, mas tem outros conceitos que se confundem muito na cabeça das pessoas. O próprio conceito de cuidado paliativo é um desses que as pessoas ficam com medo de fazer as coisas. E aí começa a colocar um monte de coisas diferentes no mesmo balaio e aí dá essa insegurança. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode começar, Léo, e que eu aqui vou ficar te ouvindo assim, ó. Conceitos, né? Eu acho que a gente falta muito conceito pra gente definir isso e eu falo porque, assim, eu não conheço, tirando você, é claro, de perto, emergencistas que dominem isso, principalmente na prática. Ah, mas tem sim, tá? Vou mandar um beijo pra mega maravilhosa Sabrina Correia. Sabrina, se você tiver ouvido esse podcast em algum lugar, beijo pra você. A Sabrina, até onde eu saiba, é a nossa única profissional do Brasil, se eu tiver equivocado, talvez esteja desatualizado, mas que tem o título de Medicina de Emergência e de Cuidado Paliativo. Eu estudei Cuidado Paliativo, mas eu não sou titulado. Mas tem alguns, sabe? Essa leva nova de emergencistas que está sendo formada nas residências, principalmente de 2017, 18 para cá, depois que a especialidade foi reconhecida. Também os antigos lá do Ceará, de Fortaleza, de Porto Alegre, mas esse movimento que ganhou forma agora em 18 está vindo dominando isso aí. Essa é uma habilidade que está sendo ensinada. Então tem sim. Mas plantonista tem muito pouco. A galera que não é especialista em plantonista tem muito pouco. E uma das principais confusões que se faz é entre três conceitos. Vamos lá. Que é o que é cuidado paliativo, o que é limitação do suporte terapêutico, limitação do suporte avançado de vida, o que é fim de vida e o que é processo ativo de morte. Cuidado paliativo é todo o cuidado que a pessoa que recebe um diagnóstico que potencialmente levará ela à morte precisa receber, com o intuito de aliviar sintomas desde o início. Não é exatamente assim as palavras bonitinhas lá da OMS, mas a ideia é essa. Tudo que você faz para melhorar a qualidade de vida dela, melhorar cuidados dela, desde que ela recebe o diagnóstico, já é cuidado paliativo. Então, se você recebeu hoje o diagnóstico de um câncer de próstata, cuja história natural de vida
leva 10 anos para eventualmente levar o paciente a óbito, hoje você já precisa iniciar cuidado paliativo. Mesmo que você vá tentar, por exemplo, operar para curar do câncer. O cuidado paliativo e a terapia modificadora da doença não são excludentes. Ou vai para paliativo ou vai para modificar a doença. Isso não existe. Eles coexistem e vivem harmoniosamente em grande parte do tempo da história natural das doenças. Tá? Então, esse é o primeiro conceito. Cuidado paliativo não é aquilo que muitas vezes as pessoas confundem. As pessoas querem, assim, dá para paliativar esse paciente no pronto-socorro? Na verdade, elas estão perguntando, este paciente é candidato à limitação do suporte avançado de vida? São perguntas completamente diferentes. Limitação do suporte avançado de vida é você se restringir de fazer alguns procedimentos, intubação, hemodiálise, nora, levar para o CTI, por conta de que o prognóstico daquele paciente não se beneficia daquele tipo de medidas, né? Ressuscitação cardiopulmonar, massagem cardíaca, sabe? Isso é limitação do suporte avançado de vida. Eu posso dizer, Léo, que limitação de suporte avançado de vida está dentro dos cuidados paliativos? Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Em algum momento, um paciente sob cuidados paliativos vai ter uma conversa sobre limitação de suporte avançado de vida. Isso. Mas tem muitos momentos do paciente sob cuidados paliativos em que não vai ter limitação do suporte avançado de vida. O paciente está em cuidado paliativo, o paciente pertence ali ao paliativista, está sendo acompanhado pelo paliativista e vai ser feito todas as medidas invasivas ou não para ele. Ele vai ser entubado, massageado, vai ser dialisado. Isso depende de caso a caso. Acho que fica muito longo para explicar aqui no nosso podcast, na nossa proposta de tempo, todos os detalhes. Sim. Mas o importante dessa ideia que eu quero passar agora é colocar o paciente em cuidado paliativo é uma coisa, propor limitação do suporte avançado de vida é outra. As duas coisas não necessariamente são sinônimas, tá? Muitas vezes acontece uma ou outra. Então, assim, cuidado paliativo, sim, pode ser feito na emergência sem problema nenhum. E a limitação do suporte avançado também, mas não é a mesma coisa. Por isso que eu odeio de morte o tal do verbo que inventaram nos últimos anos. Paliativar. Vamos paliativar. Peraí, o que diachos é paliativar? O que raios é isso? Sabe, assim, eu prefiro, vamos cuidar do paciente, prover conforto, que é dar o cuidado paliativo, e fazer a terapia modificadora da doença na proporção adequada que o paciente quer, deseja e merece, de outro lado. E saber quando limitar ou não o suporte avançado de vida são coisas bem diferentes. Então aí dois conceitos importantes aí, né? Cuidado paliativo e a limitação do suporte avançado. Do suporte, exato. A gente até tem dificuldade quando a gente não está acostumado com o termo. Desconhecimento mesmo de termos, né? E aí você falou do processo ativo de morte, né? Fim de vida. Fala um pouquinho disso pra gente. Cuidado paliativo, ele deve ser instalado desde o momento do diagnóstico. Então, se você tem um DPOC hoje e vai viver mais 5 anos, ou tem uma insuficiência cardíaca grave hoje, vai viver mais 5 anos, você já é candidato e já deve estar recebendo cuidado paliativo. Fim de vida, via de regra, é aquela última fase da doença. Não tem assim, uma questão estabelecida tão formal assim, mas costumam ser os últimos 6 meses de vida. Esse é um fim de vida. O paciente já tem a sua funcionalidade bastante comprometida, o paciente já começa a ficar mais tempo internado do que em casa, o paciente já tem dificuldade de se alimentar, o paciente já começa a ter um comprometimento da sua autonomia, da sua independência muito mais significativa, as agudizações são mais comuns. Isso é o fim de vida. Costuma ser ali em torno de uma questão de 6 meses. Processo ativo de morte é outro conceito. Esse costuma durar ali 24, 48 horas no máximo. E, infelizmente, quem é paliativista frequentemente só é chamado nesse momento, quando o paciente está em processo ativo de morte.
Gente, chamar um paliativista nas últimas 24 horas do paciente é igual tentar abrir o paraquedas faltando 1 metro para se esborrachar no chão. Pode ajudar alguma coisa? Talvez. Mas não vai trazer o mesmo benefício que se você tivesse chamado o paliativista lá quando você pulou do avião, lá quando a queda livre começou. Se você tivesse aberto o paraquedas lá cedo, esse paciente certamente teria evoluído melhor e teria tido uma queda mais suave. A gente nasceu, é fato, né? A gente pulou do avião, a gente está caindo, um dia a gente vai morrer. Agora, a gente pode ter uma queda suave, uma viagem mais tranquila, até apreciando a paisagem. Ou a gente pode vir em queda livre e se esborrachar no chão. Abrir o paraquedas faltando poucos metros é complicado. O processo ativo de morte são essas últimas horas. Entendi. Caracterizado por respiração ruidosa, rebaixamento do nível de consciência, uma instabilidade pressórica, o paciente fica completamente sem apetite, tá? Ele recusa alimentar total e absoluta. Literalmente é a chama da vida se apagando, a vela tá morrendo, aquela velinha, né? Se faz de conta que a chama da vida é uma vela, aquela velinha vai se apagando. E aí sim, ajuda, tudo ajuda. Qualquer momento, chamar em qualquer momento é melhor do que não chamar em nenhum momento. Sim. Mas é importante chamar cedo. E uma dúvida muito comum também, Léo, que as pessoas questionam é quanto à autorização familiar para se paliativar o paciente. Eu ouço muito isso. E aí, vamos paliativar ou não? Né? E a gente fica com esse medo, mas vai me dar um processo, isso, aquilo. Na emergência, aqueles poucos instantes, né, daquele contato com a família, o paciente precisando de uma ação imediata, é muito complicado. E as pessoas se questionam disso. E aí? Vamos lá. Eu já não gosto do vamos paliativar ou não, já não gosto do verbo. Mudem esse conceito, gente. Mas quando esse verbo, ele ainda vem como se fosse um menu de restaurante. Olha, eu venho aqui fazer o seu pedido, quero saber o que o senhor deseja. Nós temos para hoje intubação ao molho pardo, hemodiálise ao molho caipira, nós temos também massagem cardíaca, está na promoção. E o que o senhor vai gostar? O que o senhor gostaria de levar? Não é assim. Sabe, assim... Não deveria ser assim. Não deve ser assim. A gente tem sim que levar os desejos do paciente em consideração. E a gente tem sim, na ausência do paciente podendo se manifestar, de ouvir a família. Tá? Mas tem algumas observações disso aí. Primeiro, quando a gente vai ouvir a família, não é ouvir a família no sentido cardápio. Não é quer que intuba, quer que dialisa? Até porque toda vez que você fala quer que intuba, sabe qual que é a frase que a família ouve, Luísa? Qual? A família ouve assim, quer que intuba ou deixa morrer? Quando você pergunta quer que dialisa, sabe o que eles ouvem? Quer que dialisa ou deixa morrer? E aí, óbvio, 100% das famílias vão falar o quê? Não, deixar morrer, eu não quero que deixar morrer. Eu carregar nas minhas costas a morte do meu pai, da minha mãe? Não. Então, intuba, faz tudo. Fica pesaroso, né? Uma pergunta assim. Sim, a insegurança do médico, cara, é injusto de um tamanho que a sua insegurança, que estudou 6, 7, 8, 10 anos, você joga nas costas da família. A decisão, isso não é assim. Quando a gente vai consultar o paciente, quando a gente vai consultar a família, a gente está querendo saber dos valores. Olha, o que é mais sagrado para esse paciente? Ele seria válido para ele, seria valoroso para ele? Perguntando primeiro, se possível, para ele mesmo. Mas se não for possível para a família, seria válido, seria valoroso para ele ficar numa cama? Se esse tratamento que a gente está pensando aqui, se usa ou não usa, deixar ele com alguma sequela, acamado, usando fralda, ou se ele não conseguir mais sair do hospital, isso tem valor? Isso pode? Ou seria inaceitável para aquela pessoa? Se a gente precisar amputar a perna, ela viveria sem a perna?
Ou seria inaceitável viver sem a perna? Isso, quando a gente vai fazer essa consulta, família, a gente vai fazer a consulta dos valores. Quando a gente vai fazer a consulta do paciente, a gente vai fazer a consulta dos valores. E aí, baseado no que a família passa de sagrado, sagrado não no sentido religioso, sagrado no sentido de importante, do que é sagrado, do que é valoroso, a gente toma as decisões técnicas para atingir aquele objetivo. Tá? A autonomia da família, a autonomia do paciente não é um menu de restaurante, não é feira que você escolhe, não é um supermercado que você escolhe o que você leva ou o que você não leva. A autonomia, ela se manifesta através desses valores. E aí, dentro da autonomia, a gente vai decidir como fazer chegar nesse objetivo de tratamento que foi estabelecido. Que é aquela frase que eu gosto muito, né? Que você falou e a gente discutiu até um pouco antes aqui sobre isso, né? Que é aquilo que é tecnicamente correto. Essa é isso. Deixa eu botar isso por aqui. A Luísa pediu para eu falar essa. Falei que essa é a minha. E dando crédito, deixa eu dar o crédito. Essa eu ouvi de Luciana Dadalto, maravilhosa. Quem quiser, pesquisa aí. Luciana Dadalto, advogada, maravilhosa. A autonomia se exerce dentro de princípios. Você só pode exercer a autonomia do paciente, do médico, da família, dentro daquilo que é legalmente permitido. Você não tem autonomia para fazer uma coisa ilegal. Tá? Por exemplo, fazer um KCL na veia para abreviar o sofrimento. Isso é ilegal no Brasil, não existe essa autonomia, mesmo que a família peça. Mesmo que o paciente diga que isso é um valor para ele. No Brasil não pode. Então tem que ser legalmente permitido, tem que ser eticamente aceito pelo Código de Ética dos Médicos e tem que ser tecnicamente correto. Então, legalmente permitido, eticamente aceito e legalmente correto. Eutanásia é legalmente proibido. Então, esquece, nem abre essa discussão. Coisas antiéticas. Por exemplo, colocar o paciente em um protocolo de pesquisa experimental sem obter consentimento informado. Isso é antiético. Isso não está permitido. E coisas tecnicamente incorretas, por exemplo, pegar um paciente que tem Alzheimer, 110 anos de idade, úlceras de pressão múltiplas, tem um DPOC, já está com acamado, gastrostomizado, esse paciente evolui com insuficiência respiratória e você vai lá e entuba o paciente. Isso está tecnicamente incorreto. Uma medida tão agressiva assim, além de não trazer benefício no prognóstico, vai precipitar o óbito do paciente, porque o paciente não tem reserva funcional para aquilo. Então, repetindo, tecnicamente correto, legalmente permitido e eticamente aceito. Só assim dá para fazer cuidado paliativo. Essa frase é fundamental para mim e acho que quem está ouvindo a gente aí pode usar muito na prática, porque nós médicos a gente tem essa dificuldade, a gente acaba terceirizando, entendendo o paliativo como terceirização de conduta, né? E a família não é médico como a gente para poder definir certas condutas que são e entram nesses quesitos técnicos e legais e enfim. E aí, pode falar, Léo. Não, é isso. E a gente precisa definir, assim, como é que a gente estabelece comunicação, a gente precisa definir como é que a gente estabelece quem são os candidatos a cuidados paliativos. Acho que isso tudo é muito... É importante, é fonte de muita angústia para todo mundo. E aí entra até num ponto importante que eu ia pedir um help seu aqui pra gente, se existe aí algum instrumento, né, algo que ajude a gente a conduzir, né, e na verdade indicar, né, para esses pacientes os cuidados paliativos. Olha, a indicação é sempre uma decisão médica. Nenhum instrumento em si é soberano em cima da decisão do médico. Mas existem algumas coisas que podem ajudar muito. O American College of Emergency Physicians, o Colégio Americano de Médicos de Emergência, tem inclusive um instrumento sobre isso lá, o ACEP. E nesses instrumentos, eu não vou ficar aqui falando todos os itens, que pode ser que não seja muito, não clarifique muito para quem está nos assistindo, mas tem alguns que são muito importantes. Tem um super simples de fazer, que
Está validado, tem trabalhos validando ele, que é a pergunta surpresa. Você conhece a pergunta surpresa, Lu? Não conheço, Léo. Fala pra gente aí. Pergunta surpresa é quando você vai ver um paciente, faz anamnese, exame físico ali, e você, médico, pode perguntar para si mesmo: você se surpreenderia se esse paciente viesse a óbito no prazo de 1 ano? Ou, até com a variação, você se surpreenderia se esse paciente viesse a óbito durante esta internação? E se a resposta for sim, se você, profissional de saúde, dizer sim, eu me surpreenderia, esse paciente não é candidato por esse quesito, neste quesito, a cuidado paliativo. Mas se você, profissional de saúde médica, falar, não, eu não me surpreenderia, esse caso aqui, ó, não me surpreenderia, porque pelas comorbidades, pela idade, pelo shapezão geral, eu não me surpreenderia se esse paciente falecesse nessa internação, esse paciente já tem indicação de cuidado paliativo. A pergunta surpresa já validada em português e em inglês, já vale como uma ferramenta de triagem para cuidados paliativos. Você já deve chamar um paliativista para esse caso. Esse é um dos itens que o ACEP fala. Tem outros. Por exemplo, paciente portador de comorbidade que já está avançada, um DPOC avançado, um Alzheimer avançado, uma insuficiência cardíaca avançada, uma cirrose avançada, uma insuficiência renal crônica avançada, lesões orgânicas em fase avançada, já são indicação de você chamar o paliativista para acompanhar o caso. Tem mais uma que é muito legal, que todo mundo sabe fazer. Olha, só instrumento simples, que é o bounce and back, ou traduzido para português como bate e volta, que é o paciente que tem bate e volta no pronto-socorro, múltiplas reinternações interna, toda semana está no PS, toda semana está internando, fica mais tempo em casa, mais tempo no PS do que em casa. Esse também é um bom candidato a cuidado paliativo. E os portadores de doenças neoplásicas avançadas também, né? Se não chega a ser exatamente uma insuficiência orgânica, às vezes o paciente tem uma doença neoplásica bastante avançada, mas ainda não tem nenhuma falência orgânica, isso é muito comum na história do câncer, mas esse paciente também é um bom candidato a cuidado paliativo quando ele chega no pronto-socorro. Sensacional. Fiquei até sem palavras aqui, porque esses instrumentos são instrumentos que auxiliam muito na gente nessa questão aí, principalmente dessa tomada de decisão imediata, né, na emergência. Sabe o que o povo esquece muito de perguntar? É incomum no Brasil, mas o povo esquece muito de perguntar se o paciente tem diretriz antecipada de vontade. E a gente tem que acostumar a ver isso, né? Você tem alguma diretriz? O paciente chegou no pronto-socorro, você acha que ele é candidato à intubação. Uhum. A gente tem que começar a procurar isso. Tem alguma diretriz antecipada de vontade? Deixou algum testamento vital? Tem algum procurador de saúde? Quem responde pelo senhor quando o senhor estiver inconsciente? A gente tem que começar a falar disso, pensar nisso. Ainda é pouco comum no Brasil, mas eu acho que a tendência é aumentar. É com a educação continuada, que a gente está fazendo aqui agora. Exatamente. A tendência disso é aumentar. E eu acho que é isso, Léo, assim, que gostaria de você deixar uma mensagem final aí pra gente, até de boas referências, né, porque é um assunto extenso, a gente tem um livro só disso, né? Tem um livro maravilhoso da Sabrina Corrêa, editado pela Manoli. Primeira edição chamava Cuidados Paliativos em Emergência. Se eu não salvo engano, eu tô aqui fazendo merchan, viu, Sabrina, para você, mas se eu tiver equivocado com a informação, me perdoa. A segunda edição é eles até ampliaram o escopo, é o Cuidado Paliativo no Paciente Crítico. Livro maravilhoso, simplesmente usem, comprem. Então, a Sabrina é uma referência nacional, talvez seja o maior nome dessa área de cuidado paliativo e emergência no Brasil, com todo respeito a vários nomes maravilhosos, mas do meu coração, assim, toda lista é injusta, né? Toda vez que a gente faz uma lista é injusto, mas eu tô falando pelo meu coração, não desmerecendo nenhum colega. Sabrina maravilhosa, Luciana Dadalto, a gente tem aqui no nosso estado Carolina Sarmento, pessoa de luz, tem muita referência, na Abramed tem coisa, na Academia Nacional de Cuidados Paliativos tem coisa. Se precisar, eu estou à disposição de quem quiser. Lembrar, talvez como mensagem final,
que, como diz a Ana Cláudia Arantes, que é uma paliativista maravilhosa também, que cuidar do paciente como a gente gostaria de ser cuidado é muito legal. Tem gente que chama isso de empatia, né? Vamos ter empatia, vamos cuidar do outro como a gente gostaria que cuidassem da gente. Isso é muito legal, é muito legal. Mas tem uma coisa que é mais legal ainda, que é cuidar do outro como como o outro gostaria de ser cuidado. Cuidar da Luísa como a Luísa gostaria de ser cuidada. Cuidar do Léo como o Léo gostaria de ser cuidado. Eu acho que isso está melhor do que empatia. A gente precisa fazer cada minuto de vida valer. Afinal de contas, em processo de morte, todos nós estamos, de certa forma. Exatamente. É isso, galera. Essa mensagem. Fica aí o contato para quem tiver mais dúvidas, faz contato com a gente, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau.